Pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acaba de aprovar o texto base da PEC que acaba com a reeleição para presidente, prefeitos e governadores. A proposta ainda propõe mudanças para o mandato dos senadores. Bruno Pinheiro volta com as informações direto de Brasília. Bruno, quais foram essas alterações aprovadas? Inclusive, hoje, os senadores que são eleitos, eles ficam no Senado Federal durante 8 anos. Agora, se for também aprovado no Senado Federal, alcançando cerca de 49 votos, e na sequência na Câmara dos Deputados, e for sancionado em 2034, já serão somente 5 anos. Então, uma redução de 8 para 5 anos. Além disso, há também um ajuste, uma organização nas eleições, que hoje, de 2 em 2 anos, se tem uma nova eleição, tanto para os municípios, e aí vem uma eleição geral. Então, essas eleições serão unificadas, ou seja, de 5 em 5 anos nós vamos às urnas, então, para escolher todos os representantes, tanto nos municípios, tanto para o deputado estadual, o deputado federal, para o Senado, para o governo federal, enfim, mas não tendo essa reeleição, tanto para o presidente da República, para os municípios e também para os governadores. Esse, então, é o fim da reeleição. Esta votação foi simbólica, ou seja, teve um acordo de momento ali, foi uma votação simbólica, e também essa redução que aumentava, na verdade, de 8, aumentava muito mais o tempo de senador, mas agora reduzindo para 5 anos. Essa votação vai ao plenário do Senado Federal. Será necessário, repito, alcançar os 49 votos. Se conseguir esse rito, aí encaminha para a Câmara dos Deputados. Havia uma resistência, na verdade, sobre reduzir de 8 para 5 anos. Houve uma movimentação nas redes sociais, teve uma cobrança para os senadores, e na hora da votação acabou sendo simbólica e foi visto como uma vitória, tanto do relator quanto essas emendas que foram apresentadas a essa redação do senador Marcelo Castro. Capês. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Vamos debater isso aqui. Muito bem. Meu querido Túlio Naza, especialista em direito público. Nós vamos ter, então, eleição de 5 anos para presidente, governador e prefeito sem possibilidade de reeleição, e senadores 10 anos com possibilidade de reeleição. É isso que eu entendi. Os senadores então fizeram um projetinho legal para eles, né? Explica para nós aí o que você está entendendo disso aí. Pois é, Capês. Tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes, né? É preciso ficar atento aos detalhes desse projeto. De um lado, o fim da reeleição tem lá um lado positivo, tem as suas virtudes, né? Principalmente para que a máquina administrativa não funcione em razão de eleição, de um projeto eleitoral, mas que funcione em razão de projetos a longo prazo. Mas também para isso seria muito salutar, e infelizmente a gente não vê essa discussão no Congresso Nacional, que se aprove a obrigatoriedade dos mandatários de realizarem projetos a longo prazo, né? Porque mesmo que se tire a possibilidade da reeleição, veja, todo o arcabouço que está por trás da reeleição, ele vai migrar para o sucessor daquele mandatário eleito. Então, acabar por si só com a reeleição não acaba com o arcabouço que vem por trás, com toda a estratégia que tem por trás, o uso da máquina para reeleger um sucessor. Então, realmente seria muito mais salutar aproveitar o gancho e dizer o seguinte, olha, a partir de agora, o mandatário, ele tem a obrigação de realizar projetos a longo prazo, quer seja em âmbito municipal, estadual e federal. Seria interessante. Ou então, como faz os Estados Unidos. Estados Unidos permite a reeleição, mas não pode voltar mais. Nos Estados Unidos não teria Lula 3, Lula 4, né? É só Lula 1 e Lula 2, é só Bolsonaro 1 e Bolsonaro 2. Então, é preciso aperfeiçoar esse sistema de freios e contrapesos para que a democracia possa efetivamente acontecer no Brasil. Agora, aonde que está que eu falo que o diabo mora nos detalhes? Aumentar o mandato do senador para 10 anos numa república que hoje, pasmem os senhores, 50% do total do orçamento de investimentos do governo federal está na mão dos parlamentares, através das emendas. Então, significa aumentar, só faltou colocar o senador como vitalício, né? Como são os integrantes, por exemplo, do judiciário. Então, aumentar o poder do
senador nesse atual momento da República significa um tapa na cara da democracia. Pois é, o Rodolfo Marisa, o brasileiro também, ele fala, que montanha-russa que é essa, né? Primeiro, você tem a eleição indireta para presidente da República, em 85, Tancredo Neves e Sarney como vice. O Tancredo morre antes de tomar posse, o Sarney assume e aí ele fica o mandato inteiro trabalhando para ampliar para 5 anos sem reeleição. Entra o Fernando Henrique, trabalha para ter reeleição no exercício do mandato. Sim. Agora, de novo, volta o fim da reeleição. E o aumento para 10 anos, o cargo de senador. Já não tá bom 8 anos, não. Então, o brasileiro ele fica perdido. Nesse país, o que é certo, o que é errado? Você fez uma piada aqui, Capês, ao vivo, o que é certo e o que é errado. Nós não sabemos o que é certo e errado, vai da moral de cada um, não é verdade? Mas eu vou tentar, eu tô lendo aqui, tá? Tô lendo essa PEC, eu gostaria de ler um primeiro parágrafo com vocês aqui na mesa e com vocês que estão em casa também, para que vocês tentem entender junto comigo, tá bom? Vamos lá. A proposta amplia a duração dos mandatos de todos os cargos políticos disputados no país. A regra de transição diferente são aplicadas para evitar, ao longo dos próximos anos, as mudanças. Segundo o texto, saltarão de 4 para 5 anos de mandato vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores e presidente da República. Agora é que vem toda essa celeuma, agora é que vem toda essa confusão que a gente precisa entender. No caso dos governadores e presidente, a mudança somente ocorrerá em 2034. Antes disso, os eleitos em 2026 e 2030 continuarão a exercer os cargos por 4 anos. Ok? 2026 vai até 2030, de 2030 vai até 2034. Para prefeitos e vereadores, esta PEC, estabelece uma regra de transição diferente. Olha a confusão. Em 2028, os que forem eleitos para esses cargos terão um mandato de 6 anos. Conseguiu entender, né? A partir das eleições de 34, prefeitos e vereadores passarão a ter mandatos de 5 anos. Ficou confuso, Capês. Ficou muito confuso e dificilmente isso vai passar numa Assembleia. A CCJ, agora do Senado, colocou como pauta, aprovou, mas dificilmente, diante de tantas emendas parlamentares e diante de tanta confusão, isso vai ser aprovado. E aí eu também não sou a favor da unificação, porque outro parágrafo fala da unificação das datas de eleições, o que cria uma grande confusão. Aí você não tem mais eleições de 2 em 2 anos para alguns cargos aqui. Por exemplo, você tem para prefeito, ano que vem teremos para deputados, muito obrigado, Tom Rio. Deputados, senadores, vai acabar com isso, vai ser uma eleição só, tudo isso. Eu também não concordo com isso, porque ao longo do tempo isso passa muito e as casas ganham forças quando entram novos senadores ou novos deputados. Então, essa é a confusão que foi colocada na CCJ do Senado. Muito bem. Meu querido Emerson Tawil, fim da reeleição, mandatos de 5 anos para presidente, governador e prefeito, mandatos de 10 anos para senadores. Tem que ser aprovado por 3/5 do Senado, no primeiro turno, depois no segundo turno de votação 3/5 de novo, aí vai para a Câmara, e 3/5 da Câmara e 3/5 novamente no segundo turno. É gente pra caramba para aprovar, mas também é tempo pra caramba de mandato, não é não? Então, mais uma vez, a gente vê o déjà vu da Roma Antiga, né? Pani et circenses, pão e circo. Infelizmente, é o que vive a população. Isso é um tapa na cara da sociedade. Essa verticalização eleitoral, com a saída, né, da reeleição e a unificação para que fiquem 5 anos, isso, sem dúvida alguma, é uma afronta. Eu não enxergo com bons olhos porque você vai proporcionar, você vai potencializar aqueles que tiverem mandato. Quem tiver mandato, como disse o próprio colega aqui, o Túlio, eles vão fazer o quê? A sua linha sucessória. E aí você tem uma verticalização entre município, estado e União para que possam governar de mãos dadas, para que essa sucessão não tenha uma quebra, diferentemente do sistema atual, em que você tem uma quebra a cada 2 anos, consequentemente você aumenta a possibilidade de uma negociação, de alternância nos cargos, e isso é muito saudável para a população. Toda alternativa posta pelo Congresso Nacional é sempre muito preocupante. Não podemos esquecer que, recentemente, foi aprovado o aumento dos deputados federais, passando de 513 para 531. E isso é mais gasto público, isso é mais
dificuldade para um denominador comum, para achar um ponto, um epicentro em favor da coletividade. Então, eu não enxergo com bons olhos esse tapa, né? Eu entendo que é um tapa na cara da sociedade, essa verticalização, e eles estão governando para si próprios, né? Os senadores, então, como disse aqui, é quase vitalício, 10 anos de mandato, com 8 já a gente encontra uma dificuldade muito grande para os senadores atuarem de uma forma proporcional dentro de cada estado ao qual representa, e essa verticalização, sem dúvida alguma, vai ter um custo muito elevado para a sociedade, não só financeiro, mas principalmente político e também eleitoral. Eles se debruçam, falam que teríamos uma economia por conta do TRE, né? A Justiça Eleitoral teria uma economia nessa unificação de datas, mas a questão não é economicamente falando de valor financeiro, pecuniário, mas sim, economicamente falando, na pobreza eleitoral, a pobreza política que o país possa enfrentar a partir de 2034. É verdade, mas tem aí um docinho para tapear, quer dizer, a partir de 2034 o mandato baixa para 5 anos. Isso. Mas até lá a coisa aumenta, né? 2030 é para 9 anos. Então, e o Bruno Pinheiro diz que estão discutindo 10 anos. Quer dizer, 5 anos é só para daqui a 8 anos. Então, vamos tomar um pouco de cuidado para não cair no canto da sereia. Sérgio Zagarino. Qual que é a grande justificativa do Senado para apresentar esse aumento agora, para depois unificar em 5 anos? Essa justificativa dele se dá em razão de uma hipótese de uma necessidade de unificação, na verdade. A grande discussão aqui nessa PEC é a unificação das datas das eleições. Unificar a eleição municipal com a eleição regional, com a eleição de governador, deputados estaduais, federais, senador e presidente. E é isso que a gente tem que tentar aqui, não a regra de transição. Mas a regra de transição para essa unificação se dará agora por 8, 9 anos, vai aumentar para 6 anos o prefeito. É regra de transição. A regra de transição para que, a partir de 2034, se unifique em 5 anos. É uma transição, ok? Como toda transição vai ter que ter, alguém vai ter que ficar mais, outros menos, mas enfim. O ponto aqui que eu acho que a gente tem que se preocupar e se atentar, e você que está em casa prestar muito bem atenção no que eles querem fazer, é esse problemaço que seria unificar as eleições. A cada 2 anos, nós paramos o país para discutir problemas relacionados a um ente da nossa federação, principalmente quando nós temos eleições municipais. Porque na eleição do governo federal, a gente não discute o problema que está na rua da sua casa, o buraco, o alagamento, isso não é discutido. Você não vê, na última eleição, um debate presidencial do Lula com o Bolsonaro discutindo assim, aquele alagamento da cidade e tal. Não acontece isso. O governo federal tem disputas e discussões ideológicas de políticas públicas, para que rumo que o país vai tomar. Governador, a mesma coisa. Segurança pública, por exemplo, pauta do governo do estado, diferente dos municípios. Então, a gente não pode trabalhar para unificação. Por mais que você tenha uma hipótese de redução, olha, vai reduzir o custo da justiça eleitoral. Meu amigo, a gente gasta uma fortuna com o Poder Judiciário, com o próprio Poder Legislativo que está julgando e criando essa legislação, quando, na verdade, dentro de uma democracia que nós tanto almejamos e queremos defender e aprimorar, se a gente aprovar essa PEC de unificação, de eleição, de discussões completamente diferentes, o que já é ruim, no modo geral, o voto do brasileiro, que ainda é fisiológico, elegendo pessoas que não nos representam, mas representam seus próprios interesses, vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior, levando em consideração que a discussão vai ser mais rasa ainda. Então, eu sou totalmente contra, espero que os deputados, e depois, quando for para aprovação no Senado, os senadores também sejam contra esse absurdo, e, infelizmente, que se não tiver, a gente tem que fazer pressão popular para não ser inimaginável, ser inimaginável essa situação. Muito bem.